Olá, pessoal! Hoje vamos dar início a mais um mecanismo de ação dos herbicidas. Hoje a gente vai falar sobre os herbicidas inibidores da protox, ou seja, da protoporfirinogênio oxidase, o grupo E, de acordo com a classificação da GARAC. E se você ainda não segue a gente nos canais do Instagram e do YouTube, aproveita para seguir lá o Plantas Daninhas do Agro e já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo. Então, vamos dar início a esse mecanismo de ação da Protox. Bom, este mecanismo ele é composto por herbicidas que atuam inibindo a enzima da Protox, que é a protoporfirinogênio oxidase. Eles também são denominados, além de herbicidas inibidores da Protox, de inibidores da síntese do tetrapirrole ou inibidores da síntese de protoporfirina 9. Então, é outros jeitos aí que pode ser que vocês encontrem na literatura. Bom, as principais aí características dos herbicidas inibidores da Protox são, principalmente que eles penetram, nas plantas pelas raízes, pelos caules e pelas folhas das plantas jovens. A translocação deles é pouca ou praticamente nenhuma nas plantas que são tratadas com esses herbicidas. A atividade desses herbicidas acontece principalmente aí na presença de luz, então no escuro os herbicidas deste grupo eles não vão ter ação. E as partes aí que são tratadas e expostas à luz, pessoal, elas morrem rapidamente. E isso acontece aí por volta de 1 a 2 dias depois da aplicação. E como esses herbicidas não se movimentam dentro da planta, as necroses, pessoal, foliares, elas vão ter o formato e a intensidade da gotícula de pulverização, tá? Porque ela não tem essa translocação dentro da planta. Então, você vai observar um sintoma bem pontual lá na planta, bem característico. E justamente por eles não terem essa translocação, vai ser necessário uma boa cobertura da planta com estes herbicidas para que a eficácia deles aí, seja, que eles sejam eficientes, que eles sejam eficazes no controle das plantas daninhas. Aí nós vamos ver alguns grupos de herbicidas desse mecanismo de ação. Um deles é os difenyléteres. E os difenyléteres, eles são fortemente aí absorvidos pela matéria orgânica do solo e por serem fortemente absorvidos, eles têm muito pouca lixiviação, tá bom? E aí também a ação tóxica dos herbicidas inibidores da Protox, quando aplicados em pré-emergência, eles vão se manifestar ali próximo à superfície do solo. Então, durante a emergência das plântulas, porque elas aí entram em contato com a camada tratada de solo. Por isso que a incorporação desses herbicidas no solo vai reduzir a ação, reduzir a eficácia desses produtos, porque eles vão acabar sorvidos aos colóides do solo e à matéria orgânica. Em relação à persistência, pessoal, nesse grupo, nesse mecanismo de ação, ela vai variar muito também, tá? Podendo ser aí de alguns dias até vários meses, e aí vai depender do produto mesmo. E nesses produtos que têm esse residual elevado, essa persistência longa no solo, pode ocorrer aí problemas com carry-over, tá? Ou seja, danos em culturas posteriores se a gente não observar esse período de carência entre a aplicação de um produto e o plantio da outra cultura, além de outras características, como o tipo de solo e as condições climáticas e a dose que a gente utilizou daquele produto, tá? E aí, em relação, também tem a relação da toxicidade, ela também varia muito de um produto para o outro, tudo bem? Então, essas são as principais características. Vamos continuar? Então, vamos falar um pouquinho sobre como é o mecanismo de ação, como é que acontece nas plantas. Então, pessoal, os herbicidas aí, inibidores da Protox, da protoporfirinogênio oxidase, são conhecidos, então, como a gente viu, pela sigla aí Protox, mas vocês também vão ver PPO,
tá? Dependendo do livro ou do manual que traz. Bom, a enzima Protox, pessoal, essa enzima aqui, ela atua na oxidação do protoporfironogênio 9 em protoporfirina 9. Então, ela vai oxidar aqui o protoporfirogênio 9 em protoporfirina 9, dentro do cloroplasto. E a protoporfirina 9, ela é precursora aí da clorofila e dos citocromos, tá? Mas, quando a PPO é inibida, que a gente vê aqui, ó, herbicida mais Protox, acontece um acúmulo de protoporfirina 9 dentro das plantas. E aí a gente vai, né, você vai acabar se perguntando, nossa, mas como que ocorre o acúmulo da protoporfirina 9 se eu estou interrompendo, né? Eu estou interrompendo aqui, ó, a oxidação de protoporfirogênio 9 em protoporfirina. Como que acumula esse, né? Não deveria acumular o de cima aqui? E não é isso que acontece. Porque o que ocorre? Quando há inibição da enzima Protox, o protoporfirogênio 9 aqui, ó, olha ele aqui, ele sai do centro de reação e vai para o citoplasma. Então, ele sai do centro de reação do cloroplasto, quando a Protox é inibida, e vai para o citoplasma. Lá aqui no citoplasma, pessoal, olha o protoporfirogênio 9. O que acontece? Ele sofre uma reação de oxidação não enzimática. Aqui, ó. Ele sofre uma reação não enzimática e se transforma em protoporfirina 9, tá? E como a gente não tem, ele não vai, então, servir de substrato para MG-quelatase, que é responsável aí pelo complexo também MG-protoporfirina 9. Então, a protoporfirina 9, que é formada aqui no citoplasma, como não tem o magnésio, que é o que aconteceria lá no cloroplasto, ela vai interagir com a luz, vai formar o oxigênio singlet e vai iniciar o processo de peroxidação de lipídios, tá? E aí, ou seja, proteínas e lipídios vão ser oxidados, o que vai resultar em perda de clorofila, perda de carotenoides, rompimento das membranas, o que faz com que as organelas ali presentes elas se desintegrem rapidamente. Então, resumidamente, é isso que acontece. Então, o protoporfirogênio 9, ele sai do cloroplasto com a inibição da Protox, vai para o citoplasma, em presença da luz, sofre oxidação para a protoporfirina 9, e aí a protoporfirina 9, em presença do oxigênio e da luz, ele vai se transformar em oxigênio singlet, que é tóxico às plantas, e vamos iniciar aí toda a peroxidação de lipídios e desintegração das membranas, tá? Então, vamos dar continuidade. Esse aqui, pessoal, são os grupos químicos e os ingredientes ativos que pertencem aos herbicidas inibidores da Protox. Então, olha lá, difeniléteres, temos quem? Temos o fomesafen, o lactofen, o oxfluorfen. As N-fenilftalamidas, temos o flumiclorac, o flumioxazin. Temos os oxadiazóis, o representante é o oxadiazon. Temos as triazolinonas, que são carfentrazone e sulfentrazone. E as pirimidinadionas, que é o saflofenacil. Então, todos esses herbicidas atuam nas plantas inibindo a protoporfirogênio oxidase, ou seja, a enzima Protox. Legal, né? Vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho quanto à seletividade desses produtos. Então, pessoal, quando esses produtos estão em contato direto com as folhas em plantas suscetíveis, né, sensíveis, elas apresentam aí pouca seletividade, tá? Entretanto, aí muitas culturas elas têm a capacidade de rapidamente recuperar a área foliar que foi afetada por esse produto, né? Como exemplo, a gente tem lactofen e o acifluorfen na soja, tá? Então, ocorre um certo nível de injúrias, mas aí as plantas conseguem aí rapidamente se recuperar,
Por quê? Lembra, é um produto, é um efeito unicamente de contato. Lembra que ele não transloca ou transloca muito pouco esses produtos? Então, as folhas novas que vão sair depois da aplicação, elas não são afetadas. Por isso que a planta também consegue se recuperar. Outro exemplo do grupo aqui tem para o oxflorfen, por exemplo. O oxflorfen em cebola e em pinos, a tolerância dessas plantas ao produto, ela vai aumentar conforme a idade da planta, tá? Então, com o aumento da idade, ocorre o que nas plantas? Um menor molhamento da superfície e uma menor penetração via foliar, né? Isso acontece porque conforme a idade da planta avança, nós vamos ter uma menor deposição de cera cuticular nas folhas e por isso o produto é menos absorvido, tá? Outro caso de seletividade aí nesse grupo nós podemos obtê-la, né, por meio de aplicações como dirigidas nas entrelinhas, por exemplo, de café e de citros, sem que esse produto aí entre em contato com as folhas. Outros herbicidas, por exemplo, como o flumioxazin e o carfentrazone, quando usados isoladamente ou quando aplicados aí, em associação com glifosato ou 2,4-D, eles vão ser utilizados para operações de dessecação no pré-plantio, né? Para aplicações aí em áreas de plantio direto, né? E normalmente aí com o objetivo de acelerar esse período aí e dessecar as plantas daninhas para que a gente faça o plantio no limpo da cultura, tá? Então, essas são aí as tipos aí que a gente pode ver de seletividade para os herbicidas inibidores da Protox. Bom, aqui, pessoal, eu trouxe algumas fotos para mostrar a ação de alguns produtos. Então, aqui, ó, esse vasinho aqui é do meu experimento, de um dos experimentos de doutorado, e aqui a gente aplicou sulfentrazone. E a espécie que está nascendo aí é Cyperus rotundus, é tiririca. Então, notem que a gente consegue ver as necroses nas folhas, tá? Nas pontas das folhas. Então, o que acontece? Quando esses herbicidas são aplicados em pré-emergência, eles vão causar a morte das plantas quando elas entram em contato com a camada de solo que é tratada, tá? E aí, os herbicidas, né, os tecidos que são sensíveis, eles rapidamente vão sofrer a necrose e a peroxidação de lipídios, tá? Então, é o que a gente consegue ver aí, a planta acaba emergindo, mas aí ela tem os sintomas rapidamente. Isso foi 7 dias após a aplicação. Olha aqui, vasinhos também de sulfentrazone, então nós vendo as necroses nessas folhas, essas plantas que emergem e entram em contato com a superfície de solo. Aqui também, ó, a plantinha já emergindo com sintomas de necrose. Também é tudo Cyperus rotundus, tá, pessoal? Tudo tiririca. Aqui é tiriricão, tá? Cyperus esculentus no campo. Então, aqui também foi aplicado sulfentrazone em pré-plantio, tá? Da cana. E aí nós temos o sintoma aí no Cyperus esculentus 30 dias depois da aplicação. Então, notem que é uma planta já com muita clorose, algumas partes de necrose, e que rapidamente aí ela vai evoluir para a morte. Bom, aqui foi um sintoma observado de fitotoxicidade, de sintoma de injúria em cana-de-açúcar, mas, lembra como eu disse, as folhas novas que emergiram, nós não observamos nenhum sintoma. Então, foi só mesmo um pouco de contato do produto que acabou aí dando esse sintoma avermelhado após a aplicação do sulfentrazone em pré-plantio, que isso aqui é uma muda pré-brotada, tá, pessoal? Não é uma muda de tolete. E aí acabou dando um sintoma. Isso aqui foi 30 dias após a aplicação, né? Que é 30 dias após o plantio. Mas aí nas próximas avaliações as plantas já tinham totalmente se recuperado, principalmente aí devido a esse sintoma que é de não translocar dentro da planta desses herbicidas. E aqui mais dois sintomas, né, que a gente pode ver,
que são injúrias aí provocadas no primeiro pelo Fomesafen e os dois são Fomesafen, desculpa. São sintomas de carry-over, né? Então, a atividade desses herbicidas, a gente pode ver aí bem que a gente pode observar pela necrose foliar da planta, né? Tratada, né? E os primeiros sintomas também, manchas verde escuras nas folhas, né? Com a impressão de que elas estão encharcadas também, isso devido ao rompimento da membrana celular e aí extravasamento do conteúdo do citoplasma, né? Então, aí só mais dois sintomas para vocês observarem, né? Que também, ó, em folhas de milho, sintomas de Fomesafen. Então, e aqui também sintomas agora de sulfentrazone em algodão. Então, também um residual desse produto, que aí passou o tempo, né? E aí plantou algodão e teve esses sintomas. Mas é mais para mostrar, olha aqui, esses sintomas bem pontuais que a gente consegue ver dos herbicidas aí, inibidores da protox. Então, a planta entrou em contato com a camada tratada e aí exibiu os sintomas. Então, pessoal, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não deixe de nos seguir lá no canal Plantas Daninhas do Agro, aqui no YouTube e lá no Instagram. Obrigada e até a próxima aula!